O RI ele precisa trabalhar como uma janela em que traga as informações, os insights, as preocupações para dentro da companhia e também enderece e aí devolva para fora de uma forma resolvendo essas angústias, dores ou preocupações, né? Porque embora o RI, em essência, seja uma área de comunicação, ele carrega muito do técnico financeiro. Não tem uma outra palavra para dizer que não é assustador, tá? Então eu acredito que eu me valido daquela máxima de vai com medo mesmo. É ouvir. Você precisa ouvir para saber o que você precisa contar. Não adianta eu sentar e contar aquela história que para mim faz sentido se do outro lado tem alguém que tinha outras dores, né? Então acho que o primeiro ponto é ouvir, ter a escuta ativa de todos os stakeholders, né? Entender qual que é a angústia, qual que é o anseio, qual que é a necessidade que o mercado vê em relação a uma informação. É difícil acompanhar a operação só por Excel, você precisa tangibilizar ela, né? Olá, sejam bem-vindos a mais um IR Talks, o nosso talk show com os melhores profissionais de relações com investidores do mercado. Eu sou Cássio Rufino, sou um sócio executivo aqui na MZ e é sempre um prazer enorme estar aqui para conduzir as conversas que vão muito além dos resultados e estratégias. Lembrando que todos os episódios do IR Talks estão disponíveis no canal da MZ no YouTube. Então, já corre lá, se inscreve e deixa o seu like compartilhando na sua rede, especialmente com aquele profissional que atua em RI e quer aprender com quem vive o desafio todos os dias. Hoje, a conversa é com um convidado que une um sólido conhecimento jurídico com uma trajetória relevante em governança corporativa, estratégia e estruturação de RI. Com passagens marcantes por grandes companhias, ele viveu na prática projetos desafiadores como migração para níveis mais altos de governança da B3, conversão de ações e criação de áreas estratégicas de RI. Seja muito bem-vindo ao IR Talks, Ismael Hering. É um prazer ter você aqui comigo hoje. Muito obrigado, Cássio. Obrigado, time da MZ, pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês também. Já fiquei curioso. A gente estava, antes de começar aqui o episódio, eu te questionando justamente sobre seu sobrenome. Da onde que vem esse seu sobrenome Hering? Esse sobrenome, ele vem, o meu bisavô veio da Alemanha. Então ele tem essa carga até histórica, ele veio de lá na época de guerra, então carrega um sobrenome judeu, né? Então, para mim é bem importante o sobrenome da minha mãe, então é do lado da família da minha mãe, e tem todo esse viés histórico em cima do sobrenome, né? Então eu acabo utilizando ele dentre os meus sobrenomes, então para mim ele é bem importante, assim, mas tem esse cunho histórico junto com o nome. Legal. E aproveitando, quem é o Ismael por trás dessa cadeira de RI? Essa é uma pergunta boa. Eu tenho 33 anos, acho que o Ismael ainda me considero jovem, né? Eu sou pai há pouco mais de um ano, então eu tenho uma filha pequena. Então acho que eu sou um novo Ismael nos últimos 12 meses, 15 meses, ela está com 1 ano e 3 meses. Então, acho que eu sou uma pessoa que gosta de brincar, sempre espontânea, tenho alguns hobbies muito específicos, assim, sempre fui muito comunicativo, acho que isso me conduziu também. Compartilha um pouco desses hobbies específicos que eu fiquei curioso aqui. Eu sou baterista, eu toco bateria desde os 8 anos de idade, desde os 8 anos. Aprendi a tocar quando era criança, segui tocando. Hoje, com uma criança em casa de 1 ano, eu não consigo executar tanto esse hobby, né? Não dá pra tocar bateria com uma criança de 1 ano em casa. Mas eu gosto muito de música, sempre gostei, e de videogame. Jogar videogame é uma coisa, assim, é o meu ponto de descanso, assim, é onde eu consigo me desligar, me desconectar um pouco, tanto a música quanto os videogames, seja na plataforma que for, né? Muito legal. A sua filha, qual que é o nome dela? A Laura. Muito legal. Me fala um pouquinho, o que mudou para você do profissional antes da Laura e após a Laura? Tudo. Acho que muda tudo, assim, quando você é pai, eu subestimava um pouquinho a fala que os meus amigos que já eram pais comentavam, né, que você só entende quando é pai depois que nasce a criança, né, a mãe desde o primeiro momento ela tem
A criança com ela sente, ela vive a experiência desde o início. O pai, ele tangibiliza quando vê o nascimento, né? E acho que dali para frente as prioridades mudam, a sua maturidade, acho que ela eleva de um jeito muito rápido, muito rápido. Não tem como não carregar isso para o profissional, né? Você começa a entender e tratar principalmente as pessoas sempre pensando num viés mais educacional e cada vez mais de formação, que eu sempre faço esse paralelo com a minha filha, assim, né? Minha filha um dia vai ser estagiária, um dia vai ser assistente, um dia vai crescer. Como é que eu posso ajudar, né? A deixar um legado de mundo corporativo, se ela quiser ir para essa vida, que seja mais saudável, que seja cada vez melhor para essa nova geração, que é muito diferente da nossa geração, né? Então mudou bastante a minha cabeça, assim, em tudo, na vida pessoal e profissional. É uma mudança. Muito legal. Você falou um ponto, eu acho que super importante. O pai tangibiliza quando vê. Sim. E entrando aqui um pouquinho nesse nosso mundo de RI, como que a gente faz o nosso stakeholder tangibilizar tudo aquilo que a gente fala da nossa companhia para que ele possa entender? Uma excelente pergunta. Eu acho que o papel do RI, na minha opinião, é comunicar para ambos os lados, né? Eu gosto muito da analogia e da simbologia da janela. O RI ele precisa trabalhar como uma janela em que traga as informações, os insights, as preocupações para dentro da companhia e também enderece e aí devolva para fora de uma forma resolvendo essas angústias, dores ou preocupações, né? Poucas coisas, vocês que são até mais técnicos, mais conhecedores da área de comunicação do que eu, poucas coisas, né, Cássio, mudaram na história do mundo quanto à forma de se comunicar. Poucas coisas evoluíram. A gente faz supermercado da mesma forma, você vai na farmácia da mesma forma, mas a comunicação ela mudou numa velocidade muito acelerada. Entender que você tem diferentes stakeholders com diferentes formas de comunicação, com diferentes formas de escuta e com necessidades diferentes, é fundamental para que você não caia naquela armadilha de uma comunicação uniforme ou rasa ou muito granular a ponto de deixar algum deles de fora, né? Então acho que é importante a gente entender todos os interlocutores, entender quais são as preocupações e aspirações e tentar, de uma certa forma, o mais estratégico possível, endereçar todas, né? Muito legal. Aproveitando isso, vamos falar um pouquinho da sua carreira. Você ali sólida, conhecimentos jurídicos, como que foi parar no RI? Foi uma mudança bem drástica para mim. Isso aconteceu em 2020, durante a pandemia. Eu venho de uma formação jurídica com viés em direito societário. Dentre as matérias do direito, acho que a matéria do direito societário é a que mais se aproxima dos números junto com o direito tributário, né? Então, contabilidade nunca foi nada estranho, a própria numerologia nunca foi nada muito estranho, e eu sempre gostei de comunicação, né? Até um passo um pouquinho atrás, sabe que quando eu me formei no colégio, eu queria fazer faculdade de física. E aí eu lembro que na época o meu pai me disse, não. Meu pai é formado em direito. Ele disse, não, escolhe aqui uma das tradicionais, enfim, vamos fazer um caminho mais tradicional. Fui para o direito porque eu sempre gostei muito de ler e de comunicação. Mas eu nunca deixei o carinho que eu tenho pelos números de lado, né? Então acho que eu comecei a agregar. Quando eu vi a cadeira de RI, a possibilidade de migrar de carreira, eu vi uma cadeira que ela aliou tudo aquilo que eu gosto, que é a comunicação, o contato com o número e o direito societário. Então eu consegui achar um lugar, né, em que eu ia conseguir usar as minhas principais valências e aquilo que eu de fato gostava de fazer, né? Legal. E como que foi chegar no RI? Porque você começou ali no jurídico e depois transicionou para o RI. Compartilha com a gente. Foi bem diferente, assim. Advogado, ouvir falar de WOC, ROIC, TIR, Valuation, é um outro universo, tá? É o juridiquês do mundo financeiro. Então, você cair nesse outro segmento, que tem as suas especificidades também, que é muito técnico, embora o RI, em essência, seja uma área de comunicação, ele carrega muito do técnico financeiro. Não tem uma outra palavra para dizer que não é assustador, tá? Então, eu acredito que eu me vali daquela máxima de vai com medo mesmo. Então, para mim foi muito importante, tá? Foi um desafio que me mudou de patamar na minha carreira, mudou totalmente o patamar.
usei o recurso que a gente acaba tendo sempre disponível, que é estudar. Então, quando eu cheguei, eu lembro que eu olhei assim, os primeiros calls de resultado, pensei, nossa, eu tenho muito que estudar. E aí, fui estudar, assim. Mas foi uma sensação de frio na barriga, de começar de novo, mas que me deixou muito contente ao longo de todo o processo. Assim. Foi um processo de aprendizado constante, assim. Aproveitando esses tópicos de aprendizado constante, hoje você não carrega só o RI. Não. Você também está ali com a estratégia. Como que foi para você? Primeiro veio a estratégia, para depois veio o RI depois a estratégia. Como foi essa dinâmica contigo? O RI veio primeiro. Eu fui para a área de RI da companhia em 2020, setembro de 2020. E a área de estratégia ela veio esse ano, ela veio recentemente. É muito interessante que são áreas que se comunicam muito, que você precisa, enquanto RI, comunicar a estratégia da melhor forma, da forma mais assertiva. E o que eu percebi até agora são formas de pensar diferentes, mas complementares, né? Quando a gente está em RI, a gente se preocupa muito com storytelling, a comunicação, endereçar os principais pontos que podem dar conexão e dar aquela liga na história que a empresa quer comunicar, ou que ela precisa comunicar para o seu acionista, para o seu stakeholder em geral. E a área de estratégia, ela tem um caráter mais, não digo técnico, mas existe uma série de metodologias, existem processos. Então você começa a ter uma mentalidade mais voltada para processos, para metodologias, para desenhos, para organização. E isso, no mundo atual, com o volume de informações que o RI tem que trabalhar, tem se mostrado uma vantagem muito grande, assim. A gente começa a trabalhar enquanto RI com uma outra mentalidade também, muito mais organizada, né, dentro da cabeça, assim, pelo menos para mim. Então, acho que foi muito importante, assim. E nada mais importante do que você estar tão próximo a ponto de também ser um dos guardiões da estratégia, né? Isso torna mais fácil a comunicação dela, né? Muito legal. Falando em comunicação e tornar mais fácil, você mencionou a importância do RI em criar o storytelling. Perfeito. Compartilha com a gente como que você tem feito isso dentro hoje na Panvel, criar esses storytelling efetivo para os stakeholders. Acho difícil fazer essa criação sem a escuta ativa, tá? Ouvir o mercado em determinados momentos é até mais importante do que você falar com o mercado. Porque já existe ali uma angústia, uma percepção, seja de curto, de médio, de longo prazo. A gente vive num mundo em que o cenário macro cada vez está mais acelerado e mais curto prazista. Isso força, por óbvio, que todos os participantes do mercado tenham as suas ansiedades, as suas preocupações. Acho que o primeiro ponto é ouvir. Você precisa ouvir para saber o que você precisa contar. Não adianta eu sentar e contar aquela história que para mim faz sentido se do outro lado tem alguém que tinha outras dores, né? Então acho que o primeiro ponto é ouvir, ter a escuta ativa de todos os stakeholders, né? Entender qual que é a angústia, qual que é o anseio, qual que é a necessidade que o mercado vê em relação a uma informação. Outro ponto, eu acho que o storytelling ele precisa ser dosado. Eu acho que ele é uma habilidade incrível e que é essencial para um profissional de RI, mas você precisa entender que em alguns momentos você vai ter que fazer um deep dive, em outros momentos não. Você vai precisar de fato ser um pouco mais superficial em algum ponto, outros você vai ser mais granular. Então eu acho que entender primeiro qual é a necessidade, o que eu preciso comunicar é fundamental. É para daí sim você fazer o caminho de comunicação, né? É importante que os interlocutores eles estejam alinhados àquilo que se espera ouvir e falar também, né? Vamos falar um pouquinho sobre esses receptores da mensagem que você tem hoje. Porque no final são múltiplos stakeholders que a gente tem. Sim. Se a gente separar em dois grandes grupos, possivelmente os investidores e analistas, como que você cria ali e como que você gerencia essa conversa com cada um deles? Aqui a gente faz bem artesanal, quase, né? É importante que... muitas perguntas, isso é bem curioso, muitas perguntas, a gente faz, por exemplo, um trabalho de criação de mapa de perguntas e de perfil de investidores. Na cada call que a gente faz, por exemplo, seja com buy side, seja com sell side, a gente tem quase que uma ficha que desenha um mapa de dispersão dos temas e tópicos de interesse e consolida isso. Então, com essa ferramenta, a gente consegue entender quais são os principais temas. Se eu quisesse colocar hoje numa nuvem de palavras, eu entenderia quais são os principais tópicos, o que está mais em voga.
Acho que isso é muito importante, ter também um pouco desse método para ajudar, mas a gente consegue hoje endereçar de forma bem específica. Um ponto importante é o sell side, ele é um influenciador no mercado financeiro, né? Ele tem esse papel. Então, é natural que aqui você precise ter uma comunicação muito voltada não só para a numerologia, mas para a estratégia, para o longo prazo, que você consiga endereçar essa questão mais estrutural. Separar o que é mercado, o que é problema de mercado, o que é da companhia, o que faz parte de um desafio dos peers, não seu. No buy side, eu acho que aqui é um pouco diferente. Aqui você entra muito mais na numerologia, você precisa entender que tem alguns analistas que estão tendo o primeiro contato com o mercado, o primeiro contato com a empresa, vão ter alguns analistas que já têm posição há muito tempo, que são muito próximos. Nós temos casos de investimento que nós fazemos reunião semanal. Então, eu acho que, de novo, é um reflexo do ouvir, né, daquele nosso ponto anterior, mas é você entender que existem diversos perfis, mapear, traçar e entender que em uma conversa você precisa se adequar à necessidade de cada um, né? E que são necessidades diferentes, na minha visão, principalmente do buy side e do sell side, por exemplo, dentro desse grupo, né? Muito legal. E onde você registra, agrupa todas essas informações? Como que você tem feito esse gerenciamento? Não coincidentemente, a gente usa as plataformas da MZ, tá? Então a gente usa o IRM, da MZ, é uma ferramenta que tem nos ajudado já há muito tempo. A gente registra e faz toda essa gestão ali. Então, o que a gente teve de call, qual o contato, vincula isso à posição do investidor. Então é uma ferramenta que nos ajuda bastante mesmo. Muito legal. Eu acho que isso é muito importante, além de fazer, conseguir registrar para conseguir Sim. acompanhar. E falando em acompanhamento, quais KPIs hoje você tem dentro do RI, que são números ali que você acompanha, que você vê, que reporta para C-Level? Compartilha com a gente um pouquinho. Nós temos alguns, tá? Participação em eventos, em conferências é um deles. Nós ficamos no Sul, né? Então a gente tem um indicador também de trabalhar cada vez mais a ferramenta do site visit. Então trazer o investidor, trazer o sell side para conhecer o negócio. Aquele investidor que fica no Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos loja em São Paulo, mas no Rio nós não temos uma operação. Então, trazer esse investidor para ele tangibilizar um pouco mais a tese, né? É difícil acompanhar a operação só por Excel, você precisa tangibilizar ela, né? Então, esse é um outro indicador, a secção de site visit, o próprio acesso e volume de acessos ao site de RI, né? É uma métrica que a gente acompanha de perto, e os atendimentos e reuniões, né? Então, a gente tem uma meta anual de reuniões vinculadas a dia útil, e a gente acompanha esse KPI bem de perto, assim mesmo. E como que tá esse volume? Você recebe muito, os investidores, analistas como todo vão até vocês para fazer site visit? Como que funciona? Nós começamos isso em 2021, a fazer essa provocação de nós irmos atrás. Então, nós, nas conferências, nas reuniões, nós mencionávamos a possibilidade, e muitos se mostraram super abertos. E a gente pensou, peraí, tem uma oportunidade, vamos então começar a organizar. Começamos a organizar com esses blocos que já manifestavam esse interesse, né? Passado esse ponto inicial, hoje existe muito mais um caminho inverso, existe muito mais a procura por conhecer a operação, mas eu te confesso que a gente gosta de receber o pessoal lá, gosta de mostrar, abrir as portas, mostrar como é que funciona a operação. E acho que um ponto importante do site visit, assim como outras agendas de RI, como o próprio, a gente estava falando aqui antes de começar, o próprio Investor Day, é dar um pouquinho de rosto para a tese, né, e para a teoria. Então, saber quem é o diretor de expansão, quem é o diretor de e-commerce, saber quem é que toca aquela vertical dentro da companhia. Mas hoje a gente vê isso muito mais já provocado pelos investidores, né? Legal, você tocou aqui em alguns assuntos que eu gosto sempre de abordar. Investor Day, construção do Investor Day. O que você comentaria sobre a importância de realizá-lo? É um momento que você tem, primeiro, para tangibilizar um pouco essa parte, não só da numerologia, que a gente trata muito no call de resultado, ou em reuniões, em conferências. É um momento que eu acho que você tem para abrir as portas de casa, receber todo mundo, ainda que fisicamente não seja na sua sede. Você tem um momento de se mostrar um pouco mais vulnerável, digamos assim, mas colocar o time próximo do investidor, aquele diretor, aquele executivo que toca uma área ou uma vertical estratégica para a companhia.
mais do que isso, acho que é importante você levar para o investidor o quali. Você sai um pouco do quant e entra no mundo do quali. Você trata da estratégia, que é um espaço que você fala muito mais de longo prazo. Você consegue endereçar o que você está pensando para futuro, para temas importantes, quais são, eu gosto dessa terminologia, quais são as preocupações ou quais são os assuntos que o CEO, o CFO está dormindo e está deixando gravado ali na cabeça. Então acho que é um momento muito importante de você ter esse contato, principalmente da estratégia desse pilar quali, né? Legal, importante isso. Você também comentou sobre o website de RI e da importância dele. Como que é hoje esse seu dia a dia, olhando para esse aspecto do website? Sabe que a gente é nós somos bem inquietos lá no RI. Então, a cada divulgação de resultados, a gente olha todo o material e já, do trimestre passado, a gente já olha e pensa, nossa, tá ruim, tem que melhorar. A gente está sempre se provocando a melhorar em algum ponto. O site não é diferente, assim, ele é o nosso cartão de visita. O investidor, ele começa por ali. E acho que aqui o site ele tem um papel muito importante, Cássio, no Brasil principalmente, que você tem ainda menor que o mercado americano, mas você já tem um volume maior de investidores pessoa física. Ele é uma porta de entrada muito importante para a pessoa física, né? O analista buy side do fundo, ele tem o recurso do sell side, ele tem o recurso próprio dentro da asset para conseguir essas informações, já tem todo o know-how. O site, ele é o meu cartão de visita e a minha primeira porta, assim, por onde eu acesso a empresa, todo o conteúdo. Então ele precisa ser organizado, precisa ser fluido, precisa ser fácil. E a gente faz esses testes assim, quase que semanalmente. Inclusive, a gente está redesenhando o nosso site de RI. Nós estamos quase finalizando com o time do DMZ, devemos soltar em breve um novo site. Então, ele vem nessa mesma esteira da provocação de melhoria contínua para tentar endereçar esses temas e necessidades diferentes, né? Muito legal. Você comentou do volume e aumento de pessoa física. Você tem números para comentar um pouquinho dessa evolução da pessoa física? E hoje, como é que está a sua base acionária? Hoje nós temos uma base que ela possui em torno de 45%, dentro do free float, né? O nosso float ele é hoje de 49%. Dentro desse float eu vou ter cerca de 40% de acionistas pessoa física, 50% de assets aí nacionais, né, investidores institucionais aqui do Brasil, e algo em torno de 10% de estrangeiros. Então eu tenho um volume de em torno de 45 a 46 mil acionistas pessoa física dentro da base. Legal. E você, normalmente, como que você faz ali um target, algum shareholders, uma procura de investidores? Como você está nessa questão? A gente usa também a plataforma DMZ. A gente usa aqui, unificou muito, tá? Acho que essa evolução das ferramentas de RI, há muito tempo atrás, o RI ele dependia de muitas planilhas de Excel, né, e de consolidar muita coisa. Acho que essas evoluções de ferramentas e o ferramental, por exemplo, que a própria MZ traz, auxilia muito a produtividade e essa visualização das informações, né? A gente hoje usa, dentro da mesma plataforma que a gente tem o IRM, a gente tem toda essa base de shareholders, de intelligence, então a gente consegue entender aquele investidor em qual dos meus peers ele está posicionado, a gente consegue entender a história dele dentro da companhia, a evolução da posição, de forma automatizada, né? Então todos os dias eu recebo uma movimentação, um relatório automatizado das maiores compras, maiores vendas, quem zerou posição, perfil de venda, o que aconteceu com o papel. Eu acho que todo esse insumo é muito rico para o RI, né, para poder pensar na estratégia, principalmente de contato com o shareholder, né? Legal. Falando em inquietude e evolução, design, vocês também ficam mudando o design ali dos materiais? Isso a gente tem uma inquietação muito grande com isso, assim, é muito interessante. Eu entrei em 2020, fiz em novembro de 2020 meu primeiro call de resultados, estou indo para o 19º. É um abismo de diferença entre os materiais quando a gente olha, assim. Então, a própria companhia foi mudando a sua identidade visual, lançou uma marca unificada em 2021, que é o Grupo Panvel. A gente vem sempre se aprimorando e sempre tentando melhorar, mas a gente vai... Acho que isso é um pouco de maturidade. Assim, acho que a área vai entendendo, primeiro, você pode usar outras ferramentas que tornem a informação mais clara. Toda essa inquietude com layout, com mudança, ela tem uma dor e tenta endereçar uma dor única, que é como deixar os materiais mais claros, mais acessíveis, mais compreensivos, né?
Então a gente sempre está sempre se provocando. E será que isso aqui ficou claro? Não teria uma forma de eu mostrar melhor essa construção? Como que eu poderia melhorar aqui a leitura? Será que essa cor não dói no olho quando eu leio? Então a gente está sempre fazendo essas provocações dentro do time para tentar melhorar e fazer com que o receptor da informação tenha o melhor caminho possível para endereçar os temas que ele precisa endereçar. Ismael, e falando também em provocação, o call de resultados também evoluiu de vocês. Muito. Comenta um pouquinho sobre. Acho que é muito interessante, assim, nós vamos cada vez mais nos valendo das ferramentas que estão disponíveis, e essas são ferramentas que elas vão evoluindo e vão surgindo novas também, né? Então a gente vê que cada vez o call de resultados ele tem uma audiência maior, isso é muito importante, e cada vez mais a gente se prepara. Eu lembro de uma provocação do nosso CEO que foi muito boa. Nosso primeiro call de resultados, a gente olhou depois do call e falou, acho que ficou um pouquinho escura a sala, vamos melhorar isso para a próxima? A gente foi lá e compramos os refletores de estúdio, compramos uma câmera diferente, compramos microfones de lapela. Então a gente foi evoluindo também nesse movimento e entendendo que cada vez mais você precisa estar amparado não só por ferramentas, mas por equipamentos para melhorar essa comunicação, né? E aqui, de novo, né? A gente tem uma parceria já muito forte com a MZ há muitos anos, porque tudo isso vai funcionar se eu tiver confiança e segurança no meu canal, na minha ferramenta de comunicação de realização desse call, né? Que é um momento chave para a companhia. Então, acho que a gente foi evoluindo e aprendendo, de novo, né? Sempre nessa linha de provocar como que eu posso comunicar melhor, como que eu posso transparecer cada vez mais os temas-chave da companhia. Falando nisso, teve ali um certo convencimento para o C-Level trocar da telefonia normal para o vídeo? Você teve que fazer um trabalho em cima disso? Como é que foi? Não, sabe que isso até é muito fácil, assim. A gente tem isso é uma valência da companhia. A gente tem dentro do DNA da Panvel uma veia de inovação muito forte, né? Isso é muito puxado pelo nosso CEO, principalmente. Então, cada vez mais essas provocações vêm dele, de que a gente tem que cada vez mais aprimorar, usar as melhores ferramentas. Então, até de certa forma, foi não digo fácil, mas foi natural, foi orgânico. Essa mudança ela foi orgânica. Legal. Rede social, o que vocês têm feito hoje ali de comunicação, utilizando as redes sociais, com essa comunicação financeira? Hoje, a gente ainda utiliza, confesso que pouco dessa vertical. A gente utiliza o Instagram institucional para fazer essas comunicações. Nós elaboramos os cards, os principais tópicos de resultado, de divulgação. Então, hoje, entre as redes sociais, a gente se vale muito mais do Instagram institucional, do Grupo Panvel, e a gente se vale também do LinkedIn, também do grupo, né? Para fazer justamente essas comunicações, endereçar quais foram os principais tópicos, os destaques daquele resultado, né? Mas também compartilhar um pouco mais das notícias e aquilo que está acontecendo. Nós temos uma rotina dentro da área de RI, que é um mailing, né, de RI, que também passa por dentro da plataforma de MZ, mas em que a gente bimestralmente encaminha para aquela nossa base as principais notícias, entrevistas do C-Level. Então a gente faz um compilado de informações importantes, abre um pouquinho mais da estratégia e comunica isso aos acionistas assim, de uma forma mais organizada e consolidada. Então nós pegamos tudo o que aconteceu em veículos apartados, unificamos, fazemos essa como comunicação. Como se fosse um grande clipping do que foi mencionado e coloca um pouco mais de informação. Exatamente. E na rede social vocês não usam mais por algum determinado motivo? Porque ainda não chegou o momento, não tem essa necessidade? Por enquanto a gente ainda não vê essa necessidade, mas como eu falei no início, né, poucas coisas mudaram tanto na humanidade nesses últimos 2 séculos, vamos lá, quanto a forma de se comunicar, né? A gente já entende que nós devemos ali na frente, num curto prazo, avançar um pouco mais para essa vertical, tá? Olhar um pouco mais para as redes sociais e para esse canal também de comunicação, que hoje quando a gente pensa no investidor, principalmente pessoa física, dessas novas gerações, é o canal onde você se alimenta de informação, de notícia. Então vai ser mais natural cada vez, na minha opinião, cada vez mais que as pessoas busquem esses contatos através de algumas das redes sociais, né? Então acho que só o site de RI ali na frente, ele não vai suportar ou endereçar toda essa necessidade. Mas a gente já tem sim, já isso no radar bem mapeado para
começar a avançar ali. Legal. Você comentou ali que 10% aproximadamente ele está na sua pessoa estrangeiros, os estrangeiros como um todo. Os materiais de vocês já traduzem? Vocês traduzem todos, alguns? Como você tem feito essa parte de tradução? Isso a gente faz hoje dentro de casa. Nós fazemos já a tradução, tanto do release quanto das apresentações. Todos os materiais a gente faz interno. Legal. E você tem usado alguma AI, não nesse assunto, mas de maneira... Também, se você quiser comentar nesse assunto e de maneira geral lá internamente? Sim, sim. Nós temos de novo, né, dentro dessa veia de inovação, a IA, desde o começo, principalmente a parte de IA generativa, ela foi muito instigada dentro da companhia. A gente entende que tem muitas valências e muitas coisas que a gente pode aprimorar, automatizar, ganho de produtividade, ganho de qualidade até. Então a gente já usa, assim, bastante IA para fazer, seja revisão de materiais, até mesmo para nos ajudar em algumas análises. Nós temos algumas IAs internas, então nós lançamos, inclusive, a Panvel lançou a Sofia, que é uma atendente virtual que ajuda na curva de aprendizado daquele profissional que está na farmácia, que está no balcão de loja. Então, assim, já é o uso da inteligência para o pré-venda, para o pós-venda, para o durante-venda, e a gente levou isso muito forte para dentro do back-office, tá? Então, hoje a gente consegue, sim, se valer dessas ferramentas para não só para predição, mas para fazer algumas análises, acelerar algumas produções de conteúdo. Tem se mostrado bem relevante o ganho de produtividade com o uso de inteligência artificial. Vamos falar de um assunto sobre... Você participou internamente da Panvel dessa migração para o novo mercado. Como foi isso? Foi um processo, foi um MBA, assim, societário na prática. Nós fizemos uma transição faseada em 2 fases. Então nós fizemos um re-IPO em julho de 2020, fizemos um follow-on. Pós-follow-on, nós nos organizamos para fazer a migração para o nível 2, né, da Bolsa. Fizemos todo o preparativo, toda a parte de governança, que aí eu acho que é importante você ter um trabalho de governança nesses movimentos de migração, que ele não pode ficar só no Word ou só na parede, né? A gente fez todo esse trabalho dentro, junto com os times de compliance, de auditoria interna, de governança mesmo, de adequar a rotina da companhia a esse novo patamar de governança e aprimorar cada vez mais. E aí, em seguida, nós fizemos a conversão de ações, que também é uma operação muito interessante, assim, você fazer todo esse alinhamento. Foi um trabalho construído a muitas mãos dentro da companhia, time de controladoria, o jurídico financeiro, os próprios consultores e o time da CVM e da B3 também nos auxiliaram muito nesse movimento, né? E pós essa conversão, aí nós fizemos em 21, concluímos a conversão, a migração para o novo mercado. Então foi um processo muito interessante, sim, foi um aprendizado gigantesco, mas mais do que isso, acho que foi uma oportunidade da companhia aprimorar ainda mais o seu nível de governança, né? E imagino que com isso você teve que reestruturar tudo que era o RI, tudo que era prática ali, né? O que você mais teve que pensar e quebrar a cabeça ali naquela determinada época? É difícil. Era uma época em que nós tínhamos um time de RI bem enxuto. Enxuto eu digo eu. Então eram eu RI, né? Então foi um momento assim em que nós não tínhamos outra opção. E que bom que temos um time bem unido do que nos valer do apoio das outras áreas, né? Nós já tínhamos pessoas dentro de controladoria que em algum momento já tinham tido esse contato. Então acho que o desafio foi, na verdade, equilibrar todos os pratos, né? Nós conseguimos aí dentro da companhia equilibrar tudo sem deixar nenhum pratinho cair, e fazer todos esses movimentos que envolvem todos os acionistas, envolve o controlador, envolve o órgão regulador, envolve a preocupação em respeito ao minoritário. Então é um trabalho, assim, de fato, bem extenso, bem denso, e vamos lá, você precisa ter uma atenção aos detalhes muito grande, seja na comunicação desses movimentos, seja na própria estruturação, né? Então acho que o maior desafio foi a gente conseguir equilibrar todos esses pratos, mais a rotina diária do RI. Então esse eu acho que foi o maior desafio, assim. Legal. Pensando nisso, como que é ali seu time internamente? Hoje eu tenho as pastas de relações com investidores, estratégia e gestão. Dentro da área de RI, nós temos uma parte que fica a parte jurídica societária, também fica junto com esse time, e a parte de venture capital.
Então, hoje nós somos em 5, comigo 6, separados nessas 2 áreas, né? Então, nós temos aí 3 analistas, uma estagiária, um especialista. O especialista ali é da área de estratégia. Então, nós temos já um time já com... Aumentei bem, ampliei bem, 600%, né? Era eu sozinho. É um bom crescimento, não posso reclamar. Então, acho que a gente já tem um time bem maduro nessa passagem por RI. São as pessoas que vieram de FP&A, pessoas que vieram de consultoria, pessoas que já têm o background jurídico societário mesmo. Então, acho que isso é bem importante ter um time composto por pessoas de formações diferentes, backgrounds diferentes. Isso nos dá uma capacidade de ter um bom nível de discussão, inclusive interna na área, com visões bem complementares. Legal. E hoje, qual que é o seu dia a dia comum na sua rotina entre as áreas ali? Eu gosto de ver separado em semestres, né? Nós temos um semestre muito pesado para o profissional de RI. Até o primeiro semestre você tem tudo, né? Então nós, inclusive, temos a parte de assembleia, conselho, toda a parte de formulário de referência. Então, os primeiros 6 meses não tem como ser diferente do que um foco muito grande em RI. Temos 2 divulgações de resultado, então a gente tem um trabalho muito grande, né? O segundo semestre daí é o mais importante para a área de estratégia, porque você começa a revisitar o que deu certo, o que deu errado do ano que está em curso e já começa a se preparar para o próximo, né? Então eu brinco que antes eu tinha um semestre muito pesado e um pouco mais tranquilo, agora eu não tenho mais esse mais tranquilo, né? Então, mas isso é muito bom, assim, são boas provocações. Hoje no meu dia a dia eu me preocupo muito em conseguir fazer cada vez mais essa transição de contato para que o time consiga se aproximar não só do operacional, mas consiga colocar um pouco mais daquela veia de comunicação, atender o investidor, atender o analista, fazer esse movimento do dia a dia. Eu sou muito próximo, né, do CFO, que é o nosso DRI, o reporte é direto para ele. Então a gente acaba passando o dia trocando muita figurinha. Eu brinco que eu sento muito pouco na minha cadeira durante o dia. Então fazemos assim, temos uma preocupação de estar sempre perto da operação. Então é importante que o RI faça esse giro dentro da companhia para entender o que está acontecendo, o que mudou, saiu uma notícia, como que isso impacta a operação. Então eu me preocupo sempre em estar muito próximo das áreas para tentar entender e receber cada vez mais esses insights e compartilhar com eles o que a gente recebe de mercado, mas ao mesmo tempo sem deixar cair esse pratinho da sucessão que eu acho importante, né? Eu já sou muito feliz de não ser mais um eu RI, espero que seja assim por muito tempo, que nós tenhamos um time cada vez mais maduro e disponível para fazer todas as rotinas de RI, né? Acho que essa é a minha preocupação principal hoje no meu dia a dia. Legal. Especificamente falando de Panvel, você acha que existe setor mais fácil e mais difícil para explicar a tese de investimento, para que os stakeholders entendam? Comenta um pouquinho. Pergunta bem interessante, Cássio. Sabe que eu vim pensando sobre esse tema, coincidência agora, tá? Eu vim pensando nesse tema. Não sei se tem mais fácil ou mais difícil, tá? Assim, indústria é complexo, agro é complexo, você tem segmentos que são muito técnicos, específicos, que às vezes você carece até de competidores nacionais para você ter uma visão mais setorial. Eu acho que o varejo, ele tem nós temos parte do varejo farmacêutico, mas o varejo como um todo, ele tem uma característica muito única, que é a proximidade com o stakeholder, né? Porque aquele acionista, aquele fornecedor, aquele parceiro, aquele colaborador, ele tem esse contato diário com o varejo, né? Então o varejo ele é muito próximo da rotina das pessoas, ele está muito próximo. Isso facilita na hora de contar a tese, porque é mais fácil tangibilizar. Você conhece muito mais a farmácia, o supermercado, a padaria, a loja de vestuário da sua preferência, a loja de calçados da sua preferência, do que você conhece necessariamente o processo industrial de uma ferramenta, de um motor, enfim, ou até mesmo de outros bens de consumo. Então eu acho que o varejo ele tem essa facilidade de tangibilizar. Ao mesmo tempo, você consegue ter uma crítica online, porque você tem o stakeholder vivenciando aquela tese que você conta. Não adianta você contar que você tem a melhor experiência digital. Amanhã ele vai na loja e ele vê que isso não acontece. Então você tem uma possibilidade dentro do varejo do stakeholder fazer uma prova real da tese o tempo inteiro. Isso é muito importante, assim.
Então, acho que não sei se o varejo é mais fácil, mas acho que a gente tem que tentar se aproveitar dessa vantagem de estar muito perto do dia a dia das pessoas para tangibilizar cada vez mais a tese, né? Acho que o varejo farma tem aí segmentando mais, tem uma especificidade que é você, ao longo da sua vida, você muito provavelmente vai mudar seu estilo de se vestir, a forma que você usa calçado, a forma que você faz até mesmo a compra no supermercado, no hipermercado, você pode pensar num estilo de alimentação diferente, que vai ter que endereçar. Agora, a farmácia, ela te acompanha da fralda ao remédio para pressão, à alimentação especializada. Então, o varejo farmacêutico ele tem uma especificidade que é fazer parte da vida das pessoas do início ao fim, né? Então, acho que isso é muito legal. Quando a gente vai falar da tese, a gente consegue que diferentes pessoas, em diferentes etapas, consigam tangibilizar cada vez mais aquilo que a gente está falando, seja através de números, seja através do próprio speech mesmo. Muito bom. Ismael, partindo aqui para o final, se a gente fosse aqui resumir, e você dando 3 grandes dicas para profissionais de RI, quais seriam essas 3 grandes dicas para esse profissional da comunicação financeira que tem que conseguir tangibilizar toda a estratégia, tangibilizar valor, mostrar visão de longo prazo? Compartilha. Acho que a primeira dica é: seja curioso. A curiosidade ela é uma porta que te abre outras várias portas. Um RI curioso é um RI que entende da operação, é um RI que se aprofunda, é um RI que entende as dores, as ferramentas, está sempre proposto a melhorar. Então, acho que ser curioso é a primeira. Seja curioso. A curiosidade, ser curioso, vai lhe ajudar a avançar nessa parte de entender cada vez mais a operação, as necessidades dos stakeholders e evoluir de forma constante, tá? Acho que a curiosidade é a primeira delas. A segunda, e elas não estão em ordem de importância, mas a segunda é: tenha em mente, por mais técnica que a área de RI precise transmitir na comunicação, em essência, o profissional de RI é um profissional de comunicação. Trabalhe para cada vez mais aprimorar a comunicação, a forma de comunicar. E aqui passa muito por falar, mas passa muito por ouvir. Quanto mais você ouve, melhor você consegue falar e endereçar aquilo que é necessário do outro lado, tá? Então, acho que comunicação é chave aqui. E acho que a terceira não só para varejo, mas para qualquer segmento profissional de RI, viva a operação. É o famoso skin in the game. Não dá para a gente acompanhar a operação ou tentar entender a estratégia da companhia por PowerPoint e Excel só. A vantagem de quem está dentro da companhia é poder mergulhar, entender nos detalhes, viver, experimentar, seja mais do que um contador ou de histórias ou um comunicador da estratégia, faça parte da estratégia. É importante isso, para você ter cada vez mais bagagem e respaldo para comunicar. Quanto mais parte do dia a dia da estratégia da companhia você fizer, você estiver próximo, mais natural vai ser a comunicação, e aí você tem, com certeza, um caminho de sucesso pela frente. Acho que seriam essas 3 dicas se eu pudesse blocar. Ismael, muito obrigado por compartilhar com a gente aqui um pouquinho dessa sua grande experiência. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade, a gente está sempre disponível para atender parceiros como a MZ, por favor, conta com a gente está sempre disponível mesmo. Obrigado pela oportunidade. E para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado por estar aqui acompanhando os nossos episódios e continue atento, mandando feedbacks e comentários. Tchau e até o próximo episódio.